é que ainda há muita liderança velha guarda, assim. Muito líder achando que crachá é poder. E eu acho tão cafona. Bem-vindo ao podcast dos Repensadores, o Repensadores Cast. Em celebração aos 18 anos da Repensa, está reunindo 18 repensadores para um papo de 18 minutos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas grandes amigas, a Ana e Vânia e Ana. A empresa dela se chama Pensamentos Transformadores. Elas são escritoras, palestrantes, consultoras e super requisitadas pelo mundo corporativo para falar sobre N assuntos e com destaque para a liderança, que é um dos desafios hoje das grandes empresas, não só das grandes, né, de qualquer empresa. Bom, para começar o nosso papo, tá? Como é que vocês explicariam para quem é de fora do mundo corporativo, para pessoas mais leigas, né, sei lá, minha avó, minha mãe, né? O que vocês fazem nas empresas? Bom, a gente leva treinamento para lideranças e equipes. A gente dá aula sobre como trabalhar, como gerir a sua carreira com eficiência, como priorizar o seu trabalho, como usar a inovação a serviço da solução de um problema complexo. Então, é basicamente isso, treinamento, com uma metodologia que a gente desenvolveu, com muita leveza, com bom humor, mas essencialmente é isso, é levar conhecimento para transformar o negócio. E eu acho que tem um fator que a gente se diferencia de outras empresas de treinamento, é que a gente simplifica os conceitos. Então, é o processo inverso do mundo acadêmico. A gente pega um conteúdo baseado numa pesquisa, na nossa experiência, na nossa história, em tudo que a gente estuda e propõe, e traduz isso numa linguagem leiga para qualquer pessoa. Então, os nossos treinamentos vão desde para o pessoal de chão de fábrica, e a gente faz muito chão de fábrica, até conselho administrativo de grandes marcas. Então, a ideia é usar uma linguagem adequada para cada público. Eu lembro que quando você começou, né, Vânia, a empresa, você escreveu um livro. Sim. Né? Foi meio que um pontapé inicial, assim. Sim, foi. Então conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Como é que foi lá aquele comecinho? Porque vocês são consultoras, palestrantes, mas vocês são empreendedoras, acima de tudo, né? E um empreendimento que deu certo. Isso. Então conta um pouco pra gente dessa trajetória para inspirar a galera aí que também empreende. Tá. Nós somos executivas de empresa, então eu comecei a trabalhar com 16, a Ana mais ou menos com essa idade também, e a gente passou por grandes marcas. Então eu trabalhei na Vivo, na American Online, na GE, na IBM, e aí eu trabalhei em áreas diversas e me transformei numa líder ao longo dessa carreira. E eu descobri que liderança era a chave para as coisas darem certo na minha área. Então eu descobri que um bom líder é que transformava o resultado. Naturalmente, tem a tecnologia, tem o processo, tem o método, mas você ser um bom líder transformava o resultado. Por isso que o primeiro livro chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Porque não é fácil, mas com técnica, com estudo e com vontade de transformar, as coisas aconteciam. E aí, a gente criou uma série de treinamentos. No nosso portfólio, inicialmente, tinham mais ou menos 10 temas, que iam de gestão de mudança até comunicação não violenta. E pronto, aí a gente começou a levar isso para as empresas. Claro que a gente faz conteúdos customizados para cada cliente, mas tem essa base. E aí foi assim que começou. Eu comecei a ligar para os meus amigos e dizer, olha, eu tenho um conjunto de conteúdos que eu posso levar, então chama a gente, a minha Ana, quando você tiver um problema para resolver. E é muito isso, assim, qual é o problema que você tem que resolver? Eu tenho que engajar essas pessoas. Eu tenho que transformar a cultura em algo forte e botar no dia a dia das pessoas esse vocabulário. Eu tenho que fazer os meus líderes entenderem para que eles prestam. E foi isso que aconteceu, assim, líder presta para mudar a vida das pessoas. E aí eu brinco sempre, né, palestrante não é uma profissão, ser palestrante não é uma profissão, não existe essa profissão. O que nós somos executivos, a Ana passou pela Fundação Telefônica, pela Vivo, pelo Itaú pelo Itaú,
nas áreas de sustentabilidade, e aí a gente pega esses conteúdos e leva para as empresas. E eu sempre brinco assim, tem que ter um objetivo. As pessoas têm que sair dessa sala de treinamento melhores de como quando entraram. No momento atual, né, quando vocês, nesse último ano, 2, 3 anos, o que vocês acham que mais evoluiu no assunto liderança nas empresas, quando vocês olham para o começo da empresa de vocês, né? Não só da empresa, né? Da carreira de vocês. O que mais evoluiu? E, por outro lado, o que surpreende a gente ainda pelo retrocesso? Cara, como assim ainda se fala desse assunto nas empresas? Esses dois polos, assim, o que mais evoluiu e o que ainda é um retrocesso? Tá. Eu vejo assim, eu vi nascer nas organizações as universidades corporativas. Então, o que eu acho que evoluiu é que treinamento saiu da linha de custo das empresas e agora integra a linha de investimento das empresas. Então, quando eu vejo áreas de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, eu acho isso uma baita evolução. Tem muita empresa que está se responsabilizando pela formação acadêmica dos seus colaboradores, visto que muitos deles não tiveram oportunidade de fazer uma universidade, ou se fizeram, já está defasada. A minha própria formação, eu fiz várias universidades, agora estou fazendo uma pós em neurociência, mas eu vejo que o conhecimento ele perde a validade muito rápido. Então, o que eu acho que foi um processo evolutivo das organizações é contratar gente sabendo que eles vão ter um investimento. E aí, Roy, eu aprendi com você, né? Retorno sobre investimento eu aprendi com você, quando a gente trabalhou juntos, e eu consigo mensurar o valor do investimento em treinamento no desenvolvimento daquela área, daquele profissional. Essa é a parte boa. A parte ruim é que ainda há muita liderança velha guarda, assim. Muito líder achando que crachá é poder. E eu acho tão cafona a pessoa, porque tem uma sala legal, porque tem um cartão de visita com relevo, porque tem uma cadeira bacana, achar que isso torna essa pessoa importante. E não torna, né? É o exemplo, é o bom coração, então é isso. O profissional do século XXI tem que ser bom e bom. Você tem que ser bom tecnicamente, mas isso não tem valor nenhum se você não tiver um bom coração. Então o líder presta para melhorar a vida das pessoas. Mas ainda tem muito líder achando que é o poder pelo poder. E aí vai morrer sozinho, bicho. Outro tema que evoluiu, ainda bem, foram as práticas ESG, né? A sustentabilidade corporativa finalmente ganhou espaço e está no discurso dos presidentes das empresas, dos executivos e executivas. E eu que trabalho com esse tema há muitos anos, sei o quanto era difícil cavar um espaço para falar com uma liderança sobre esse assunto. Era visto como algo opcional. E hoje a gente finalmente entendeu que é a estratégia de negócio, que os negócios só vão sobreviver se incorporarem as práticas sociais, ambientais e de governança na sua tomada de decisão, nos seus processos, produtos e serviços. Qual foi o mico que você, como líder, né, os líderes, as lideranças das empresas, qual foi o maior mico que você já presenciou? Ou um dos maiores micos? Tem muitas coisas, assim. Eu acho que a gente que está no mercado de evento hoje, porque a gente faz muito congresso, convenção, enfim, lançamento de produto e tal, sempre aquelas plateias enormes, e sempre tem um certo constrangimento, assim, às vezes, porque o que acontece muitas vezes é o presidente da empresa chega para o evento sem saber muito o que é. E aí tem vários foras, né? Que aí o cara fala, bom, eu tô aqui pra dizer, o que eu tenho que dizer mesmo? E aí eu acho isso péssimo. E tem uma outra coisa que eu odeio, que é assim, gente, bom dia! E as pessoas falam bom dia, porque as pessoas falam bom dia, né? Bom dia. E aí pra falar, tá fraco. Eu tenho ódio. Eu tenho vontade de dar uma voadora na boca da pessoa que fala assim, gente, tá fraco, de novo. Aí as pessoas, todos adultos, vão falar, bom dia. E eu acho isso um constrangimento. Eu também acho. Acho horrível. Então assim, alô você que faz evento, fala bom dia uma vez só, que é todo mundo adulto, obrigada. Odeio dinâmica também. Agora vamos abraçar a pessoa do lado. Não, amor, vamos só fazer o que a gente tem que fazer. Né? Isso é uma coisa. Por outro lado, também tem uma questão geracional. Eu acho a geração atual um pouco pressão baixa, assim, sabe? Eles estão sempre com a pressão baixa. Esses meninos e meninas, assim, que você fala, gente, vai ter um evento. Eles falam, Blasé, né? A galera blasé. Essa pressão baixa me irrita, assim, que é uma coisa que é a antítese do que eu acabo de dizer. Porque é legal você estar entusiasmada com algo. Mas só que tem que ser natural.
Então, eu acho que também, às vezes, essa intenção de fazer um evento e tal é muito para pegar essa galera que tá meio desanimadinha ou que não se anima com muita coisa, assim. Então, tem esse constrangimento. Agora, já aconteceu de a gente estar no palco e o presidente está sentado, assim, na primeira fileira e eu sempre apresento a minha Ana, apresento o nosso currículo, a nossa formação acadêmica, a nossa experiência, e depois digo, bom, a gente é sócia na nossa empresa há 15 anos, mas nós temos uma sociedade ainda mais longeva. Nós somos casadas eu sempre brinco, 17 anos, 3 meses, 4 dias e 3 horas. E eu sempre falo isso porque daí a gente fala, então estamos aptas para falar sobre diversidade, não só de orientação sexual, mas também de gênero, de raça, de time de futebol, de religião. E aí houve um momento em que eu fiz essa fala, o presidente levantou e saiu. Porque ele se sentiu ofendidíssimo de eu dizer que eu era casada com uma mulher. Aí a gente foi descobrir depois que o filho dele tinha se assumido naquela semana, que ele tinha expulsado o menino de casa. Em 2023, isso aconteceu. E, portanto, ele se sentiu pessoalmente agredido com o meu casamento. Coitado dele. Ah, senhor. Queria que você contasse um caos agora, assim, de alguém que você acha foda, assim, sabe? Não, esse líder, assim, e algum exemplo do que ele fez pra gente inspirar a galera a conhecer boas histórias também. Eu gosto muito, assim, do presidente da Vivo, que à época foi o presidente que estava lá quando eu trabalhei, chamado Roberto Lima, que eu sempre... Quando eu o conheci, eu entendi para que servia um presidente. Que eu acho que ele tinha essa competência de ser estrategista dentro do Conselho Administrativo, na liderança dos seus VPs, mas ele também tinha uma comunicação muito assertiva com a equipe. Então era um cara que ia ao ponto de venda, então é isso, o presidente tem que ir ao ponto de venda, tem que conhecer o atendimento, o call center, tem que atender ligação, tem que atender um cliente na loja e tem que comunicar o que está acontecendo. Então, uma das coisas que ele fazia, que eu achava lindíssima, era assim, na antevéspera do lançamento de uma campanha publicitária, a gente sabia primeiro. Então ele contava pra gente qual era o objetivo daquela campanha publicitária, por que aquilo estava indo ao ar daquele jeito, por que aquela linguagem. Quando tinha um produto novo, nós éramos os primeiros a saber sobre o produto ou serviço novo. Eu achava aquilo muito trivial, acho que todo mundo tinha que fazer, mas via que eram poucos os presidentes que faziam. Então, esse é um exemplo que eu acho que tem que ser seguido por todo mundo. E liderava pelo exemplo, de verdade, assim. E ele falava, eu sou uma pessoa acessível, minha sala tá aberta e tal. E não era só discurso. Qualquer pessoa tinha a oportunidade de apresentar um projeto, uma ideia, apontar algo que precisava ser mudado. E ele realmente ouvia. Um bom líder faz toda a diferença. Sim. Para o desenvolvimento da empresa, para o resultado da empresa. E eu percebo que tem uma galera, tem algumas pessoas que tem uma liderança muito nata. Sim. Aquela pessoa que naturalmente acolhe, naturalmente conversa, parece que já nasceu líder. Sim. Né? E tem aquele que, às vezes o cara é muito bom tecnicamente, tem muitos atributos legais e tal, mas tem um pouco mais de dificuldade com gente, né? Ou é mais tímido, ou às vezes é um pouco mais impaciente, ou acolhe menos. Aí uma pergunta super sincerona, assim. Tá. Né? Eu tenho dúvidas em relação a esse assunto, dúvidas reais, assim. A gente consegue mesmo transformar essa pessoa que tem toda essa dificuldade num bom líder? Ou que tem gente que a gente olha assim, cara, esquece, vai ser um cara técnico, vai trabalhar sozinho, você não tem perfil para ser líder, ou não, tem sempre uma esperança de transformar uma pessoa difícil num bom líder? A liderança não é para todas as pessoas. Primeiramente, a pessoa precisa desejar ter um cargo de liderança, e não pelo salário, não pelo status, mas pelo desejo legítimo de contribuir para melhorar a vida daquelas pessoas que vão compor a sua equipe. Então, tendo essa autoconsciência, fica muito mais fácil desenvolver o que você precisa desenvolver. Preciso me comunicar melhor, vou investir nisso, preciso saber engajar as pessoas, preciso impor respeito, mas ao mesmo tempo ter gentileza. Isso são coisas que você pode aprimorar com o tempo. Mas se você não é uma pessoa que gosta de gente, que tá afim de desenvolver as pessoas e entender qual é o seu papel na vida delas,
A liderança não é para você não vai ficar feliz, você vai fazer da vida da sua equipe um grande inferno. Não vai E vai viver angustiado. chato, porque isso você não muda, sabe? É a essência de cada um. Por isso que as empresas precisam investir nas carreiras em Y, a valorizar os especialistas, porque como a liderança não é para todo mundo, mas esse talento, a experiência, a profundidade em determinado tema precisa ser valorizado. Então, se eu souber que eu posso ter uma carreira de sucesso sem a necessidade de me tornar um líder, fica muito melhor para todo mundo. Porque assim, o mundo está cada vez mais complexo e a gente só resolve essa complexidade com profundidade, de conhecimento, de busca de solução, de rede de relacionamento, e especialistas podem fazer isso. Então tem que ter uma conversa sobre como a gente distribui o poder e também os benefícios e também os salários, mas igualmente entre as pessoas. Vânia, tem um assunto que você começou a falar bastante nas redes sociais, eu sei que você já está palestrando sobre isso, que é neurociência. Sim. Né? E eu particularmente adoro, já li livros sobre neurociência, estou seguindo um monte de neurocientistas, porque é impressionante o quanto a gente pode criar conexões, né, e mexer com o nosso cérebro a favor da nossa vida, Sim, né? sim. Dos hábitos, etc. Faz uma ponte para a gente do que você está aprendendo, o que você aprendeu com neurociência e o que você aplica nas lideranças das empresas. Eu sou uma entusiasta da neurociência desde muito cedo, desde quando Daniel Goleman apareceu lá em 95 falando sobre inteligência emocional. E aí eu fui estudar as múltiplas inteligências. E tem muita literatura consistente sobre isso, depois muitos vídeos e aulas sobre isso, mas eu resolvi fazer uma pós em neurociência, que eu estou adorando, por sinal, que reforça tudo que a gente pode fazer para potencializar as nossas inteligências. Eu estou alucinada com a neurogênese, que o próprio nome diz que é o seu corpo criando novos neurônios a partir de experiências, a plasticidade, que é a capacidade do cérebro melhorar a ele mesmo. Queria fechar com uma última perguntinha que a gente está fazendo para todo mundo no final da conversa. O que a Vânia e a Ana, lá do comecinho da carreira, saindo da faculdade, falaria para a Ana e para a Vânia de hoje? Por ser uma otimista realista, com 18 anos eu sabia, eu não sabia a forma ainda, mas eu sabia que se eu fosse dedicada, disciplinada, diligente no estudo, que eu ia chegar onde eu queria. Hoje eu tenho exatamente a carreira que eu queria ter e que eu sabia que eu ia ter. Hoje eu faço exatamente o que eu sei que eu tenho talento para fazer. E não tem coisa melhor no mundo, né? Então eu diria assim para a Vânia de 18 anos, é isso, amor, estuda, gata, que você não é bonita, mas você vai ficar inteligente. Eu diria, vai dar tudo certo, desde que você siga se esforçando, estudando todos os dias, seguindo com determinação esse caminho, porque não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas dá certo, tem muito espaço para quem quer de fato alcançar. Obrigado. Obrigada. Ai, que gostoso. Obrigada. Obrigada. Delícia.